Então, a partir desse momento, vamos dar continuidade ao uso do aplicativo, né, analisando a segunda aba, que é a aba relacionada à transcrição. Né? Mais uma vez, nós temos as 3 subabas, onde temos o teste, o learning, que é a parte da aprendizagem, e o interaction, que é quando a gente vai usar o aplicativo de maneira interativa para que a gente construa o nosso processo de transcrição. Mas vamos iniciar pelo learning, né? Aqui a gente clica em No, e nós temos aqui como exemplo o genoma humano. Vamos tentar sintetizar um dos genes envolvidos na produção de uma proteína muito importante, né? Daí nós temos o conjunto de cromossomos, são 23 cromossomos, 23, perdão, pares de cromossomos presentes no genoma humano, do qual nós podemos observar que aqui em destaque temos o cromossomo 11, onde nele, especialmente no braço curto, está contido um gene de extrema importância para a espécie, que é o que está relacionado à formação da insulina, né? Aí posicionado em destaque. Esse gene, né, ele leva à formação de um RNA, né? Esse RNA é produzido no núcleo para poder ser mandado para o citoplasma, né? Só que o DNA, o gene em específico, ele não vai até o citoplasma dizer ao ribossomo o que é que ele quer. Ele manda um mensageiro. Esse mensageiro é o nosso conhecido RNA mensageiro. Daí, no dia de hoje, né, vamos entender que esse RNA mensageiro, ele está envolvido na formação dessas 2 subunidades, dessas 2 cadeias, já que a insulina, ela tem essa composição. Uma cadeia A, em destaque em verde, e uma cadeia B, em destaque em azul. Né? Essa cadeia A e a B, ela tanto tem formações quantitativas quanto qualitativas diferentes, mas elas estão relacionadas a um gene em específico, que é esse caso que a gente destaca, que é um gene situado, ou pelo menos que ele está mais ativo, ele está ativo em células pertencentes ao pâncreas, né, que são essas ilhotas de Langerhans, né? Essas células especiais, elas têm um papel importante na produção deste tipo de proteína, que é a insulina. Então, como eu havia comentado anteriormente, essa formação ela se dá por meio da associação de 2 cadeias, a cadeia A composta por 21 aminoácidos, enquanto que a cadeia B ela é composta por 30 aminoácidos. Mas para exemplificarmos, vamos utilizar essa cadeia A, né, durante o processo de síntese. Como a gente pode ver, né, dentro do núcleo, nós temos o processo que acontece de transcrição, onde, a partir do gene 11, do gene situado no cromossomo 11, nós temos lá uma região que ela precisa ter os fatores de transcrição ativados para promover essa transcrição, e a gente vai comentar sobre eles daqui a pouco. Né? Mais especificamente, precisamos lembrar que a sinalização para a RNA polimerase, ela depende de regiões chamadas de sítios promotores, -10 e -35. Neste caso aqui, vamos exemplificar com o -10, que esse -10 é uma região composta por TA, né? A gente tem aí chamado Tata Box, e esta situação ela nos permite observar que, uma vez reconhecida, a RNA polimerase ela poderá se acoplar a essa região para iniciar o processo de síntese, começando pela abertura, né, seus trabalhos pela abertura das pontes de hidrogênio que estão unindo as fitas duplas de DNA. Daí, uma vez havendo a quebra, a separação dessas cadeias, nós temos a síntese, que ela vai acontecer simultaneamente à abertura. A RNA polimerase, ela tende a sintetizar, né, seguindo aquele mesmo modelo descrito anteriormente para a replicação,
por meio da complementariedade de bases, né? Daí, nós temos, semelhantemente, a inserção de nucleotídeos, e esses nucleotídeos, aí em destaque, nós podemos perceber que uma das principais diferenças encontradas entre os nucleotídeos do DNA com o RNA é que à direita nós temos a do DNA, que falta um átomo de oxigênio no carbono 2, por isso que recebe o nome de 2-desoxirribose. Já no RNA, o açúcar é a ribose, pois existe a presença desse átomo de oxigênio no carbono 2. Outro fato que chama a atenção é que o DNA, ele contém uma das suas pirimidinas, é a timina. Já no RNA, não existe timina. Em seu lugar, existe uracila, tá? Então, precisamos fazer essa diferenciação. A uracila, ela é exclusiva do RNA, assim como a timina é exclusiva do DNA. Já os outros elementos, a adenina, a guanina e a citosina, elas são comuns entre esses dois tipos de nucleotídeos. Então, essa síntese, ela vai acontecer no mesmo sentido, leitura do 3' para o 5', né, a leitura, mas a síntese vai acontecer do sentido 5' para 3'. Daí, nós temos aqui apenas uma das fitas vai ser lida e transcrita. Nós temos aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar, porque ela não projetou na tela direito. Então, nós temos aí o chamado template strand, que é a fita molde, né, a fita template. E eu já chamo a atenção porque esse aplicativo ele contém um pequeno erro. Este erro é porque o pareamento entre a adenina e a uracila, ela é feito por 2 pontos de hidrogênio. Da timina do DNA com a adenina do RNA é feito também por 2 pontos de hidrogênio. Já a citosina com a guanina são 3 pontos de hidrogênio. Então, um erro que eu identifiquei, né, nós temos aí, que essa informação está equivocada, né? Mas só corrigindo, 2 pontos no primeiro, que é o que está mais à direita, 2 no segundo, 3 no terceiro. Também se tivesse uma guanina e uma citosina, também são 3, né, pontos de hidrogênio. E esta síntese, ela vai acontecendo ao longo da cadeia, essa leitura, ela vai sendo feita, a síntese vai sendo promovida, né? E o RNA, ele vai crescendo, né, à medida que a polimerase ela vai avançando. Uma vez finalizado a síntese daquele trecho, esse RNA está pronto para ser processado. Esse processamento, como a gente já viu anteriormente, né, esse processamento ele se dá por meio em específico de cada um dos RNAs que são necessários. Então, se eu tenho vários RNAs, é preciso lembrar que todos eles precisam sofrer esse processamento, e o processamento se dá pela adição na extremidade 5' de uma cap, né, que é a 7-metilguanosina ou guanina metilada, e na extremidade 3' de uma cauda poliar. Então, temos aí a 5' em destaque, que é a adição dessa cap, que é uma guanina, né, que sofreu uma modificação, por isso que é chamada 7-metilguanosina ou guanina metilada. E no extremo oposto, nós temos a formação de uma cauda poliar, que esse processo é o chamado de poliadenilação. Esse processo ele envolve a formação de 200 a 300 adeninas nesse extremo 3'. Mas só que ainda não está pronto, né? Além da adição da cap e da poliar, que são extremidades necessárias ao processo do splice, né, que é o processamento do RNA, precisa também haver a remoção das regiões denominadas de introns. E quem remove isso são RNAs especiais, chamados de UIs, né, do 1 a 6, que vão
por meio desses spliceossomos, cortar esses introns e unir os exons adjacentes. Uma vez pronto, né, e processado, esse RNA vai para o citoplasma para que ele participe do processo de tradução, né? E aí, né, é o que nós vamos ver na próxima aba do aplicativo. Mas antes de irmos para ela, vamos para a parte de interaction, que é quando vocês vão utilizar o aplicativo para brincar com ele. Mais uma vez, só repetindo, nós temos aí os 23 pares cromossômicos e o caso da insulina, ela está no par 11. Então, a gente vai lá e toca no par 11. Automaticamente, nós temos em destaque este cromossomo e lembrando que o gene envolvido na formação da insulina, ele está no braço curto, né, mais próximo à região terminal do cromossomo. Daí, para começar a síntese, a fita de DNA precisa ser aberta. Quem abre é a RNA polimerase. Todavia, a RNA polimerase precisa reconhecer a região conhecida como Tata Box, que é essa região daqui, né, formada por TA, TA, AT, que está situada a 10 pares antes, por isso que é menos 10 do início do gene, né? Aí daí nós temos a incorporação da RNA polimerase, que vai quebrar as pontes de hidrogênio. Então, vamos quebrar clicando em cada uma das pontes de hidrogênio. Nós vamos lá no celular e clicamos em cada uma das pontes de hidrogênio. Daí, nós fazemos agora o papel da RNA polimerase, que é ler a fita molde, que é a fita de cima, e colocar o nucleotídeo correspondente. Então, a adenina, nós temos a uracila como correspondente, a timina, nós temos a adenina, a guanina se pareia com a citosina, a timina se pareia com a adenina e a citosina se pareia com a guanina. Chegou a hora de formarmos as ligações fosfodiésteres, clicando nas bolinhas do trifosfato, né, liberando duas, que é o pirofosfato, e promovendo, clicando, né, uma a uma, promovendo a formação das ligações fosfodiésteres. Feito isto, agora a gente tem o restabelecimento das pontes de hidrogênio, né? E quem vai fazer isso todas as vezes é a RNA polimerase, né, sintetizando a molécula. Depois que a RNA polimerase encerra a síntese da molécula, ela libera, né, a DNA polimerase se solta do DNA, da fita que ela estava usando como molde, e libera também, anteriormente, o RNA que ela acabou de sintetizar. O DNA que estava aberto, ele volta a formar as pontes de hidrogênio. Neste momento, nós temos aqui o RNA sendo representado, temos uma extremidade 5' ao qual eu vou adicionar a 7-metilguanosina, que é a guanina metilada, né, que é o capacete para proteger a extremidade 5', e a cauda poli-A eu vou arrastá-la para a extremidade 3', para que ela se acople e assim, né, esteja pelo menos essa parte de proteção finalizada. Subsequentemente, eu preciso que os spliceossomos eles removam os introns, então eu vou arrastar o spliceossomo para cada um desses introns. Após ele ser retirado, nós vamos para o próximo intron, então essa remoção vai acontecer intron a intron, e esse RNA, agora com a cap, agora com a poli-A e com a remoção dos introns, como também com a união dos exons, ele já está passível de ser liberado para o citoplasma e, a partir de então, iniciar o processo da síntese proteica, né, nos ribossomos. Então, essa etapa de produção do RNA por meio do aplicativo, ela se encerra por aqui.